Abre no livro de Ruth, capítulo 3. Livro de Ruth, capítulo 3. O tema da mensagem de hoje é simples obediência. Simples obediência. Esse tema que nós vamos explorar hoje na leitura do texto que nós vamos fazer agora, de Ruth, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 5, só a introdução deste capítulo. Vamos ler? Ruth, capítulo 3, de 1 a 5. Se você não tem, você pode prestar atenção na leitura, tá bom? Então, Ruth, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Uma versão vai dizer encontrar para você um marido. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá. Mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Amém, irmãos? Então são esses 5 versículos. Permanece com a sua Bíblia aí, que nós vamos explorar esses versículos para tirar o suco. Amém? Para tirar os princípios, o ensino da palavra de Deus para a nossa vida. Então hoje você vai ouvir aqui a 7ª mensagem da série de Ruth, que nós estamos chamando de A Jornada da Esperança. Sobre essa jornada da esperança, o que nós podemos aprender, o que é importante para a jornada da esperança nesses 5 versículos. Vamos ver. Então, nesse momento do drama dessas mulheres, Noemi e Ruth, nós percebemos que Noemi, a viúva mais velha, a judia, nós percebemos que Noemi tem um plano, ela tem uma estratégia que vai ser executada por Ruth, a nora, a viúva mais nova. E essa ação irá mudar em definitivo o destino das duas. É isso que agora começa a desenrolar no capítulo 13, que aqui está só a introdução. Então, a partir desse texto, desses 5 versículos que nós lemos, eu quero salientar para os irmãos um princípio fundamental para o sucesso de Ruth e Noemi, e também fundamental para o nosso sucesso no nosso relacionamento com Deus, e por consequência também para o nosso sucesso na vida. Eu quero abordar hoje o tema da obediência. O livro nos diz, o texto de Ruth nos diz que Ruth, uma moabita, ou seja, uma estrangeira, nora de Noemi, sendo elas duas muito pobres, não tendo subsistência de como ter recursos para se alimentar, estão numa situação de bastante miséria. Ruth foi agraciada com a possibilidade de colher espigas de cevada diariamente, durante um período de pelo menos 2 meses, até terminar a colheita, nas terras de um homem muito bondoso, um homem muito bacana, chamado Boaz. Ela, com isso, com essa possibilidade, ela conseguiu garantir, Ruth conseguiu garantir a subsistência delas duas, por vários dias. Talvez, como nós vimos aqui em pregação passada, talvez até por vários meses, se Ruth continuar colhendo espigas na quantidade de espigas que ela vinha colhendo conforme o capítulo anterior. Então, graças a essa bênção, essa provisão,
divina, elas agora estão já num momento de esperança, num outro momento que elas já têm recursos para alimentação. O texto que nós já lemos até aqui, no narrar das pregações do livro, o texto sugere que Boaz, o dono da terra que permitiu Ruth ficar trabalhando ali, o texto nos diz que Boaz se aproxima de Ruth de um modo um tanto especial. Parece que eles estão se conhecendo. Parece que existe ali uma amizade colorida. E Noemi, a sogra judia, está vibrando com essa possibilidade dessa amizade colorida. Afinal, por que ela está vibrando? Porque no versículo 2 diz que Boaz é um parente próximo. Diz que Boaz, o dono das terras, é um parente delas. Um parente, conforme no que nos diz o versículo 20 do capítulo 2, é um parente considerado parente resgatador. E aqui eu preciso fazer também um resgate dessa explicação da última mensagem, caso alguém tenha perdido. O que é um parente resgatador? O parente resgatador é aquele que, por força da lei judaica, tem várias atribuições éticas, vários deveres éticos, que está aqui exposto na projeção, mas um deles é o de resgatar as terras daquele parente que um dia perdeu essas terras, teve que vender ou perdeu elas. Esse parente tem a obrigação, ele tendo condições, de comprar essas terras e devolver gratuitamente para aquele parente que perdeu as terras e está na ruína, na miséria, entendendo que Deus o prosperou para também praticar essa bondade. Então ele deveria comprar de volta. E Noemi tinha terras, mas ela perdeu essas terras e agora elas estão empobrecidas. E elas veem em Boaz, esse parente resgatador, que tem o dever ético e as condições, inclusive, de comprar de volta essas terras e devolver para Noemi. Além disso, o parente resgatador, ele também tem o dever, nesse caso aqui específico, de uma outra lei chamada de lei do levirato. A lei do levirato ela era acionada toda vez que havia um casamento e por alguma razão de saúde, guerra, seja o que for, o marido morresse e não tivesse filho ainda, ou seja, deixou a viúva sem filhos. Essa lei ordenava que o parente mais próximo, solteiro, o parente mais próximo, começava pelos irmãos, tios e assim seguia, o parente mais próximo tinha o dever de se casar com essa viúva que ficou sem filhos, porque ter filhos era a continuidade do nome, continuidade de que os bens ficariam com a família, porque senão essa pessoa ficava como nada. Então a lei exigia que o parente mais próximo casasse com essa pessoa e o primeiro filho que eles tivessem levaria o nome do falecido, para dar continuidade à família e ao nome do irmão que faleceu. Os demais filhos levariam o seu nome, então. Então essa era a lei do levirato. Nesse caso, Boaz também tinha esse dever, não porque, como Noemi, porque Noemi já era idosa e não podia ter filhos, mas agora então, com Ruth, que é a nora que veio junto. Era quase que uma adaptação da lei, mas era possível. Então era isso que a lei estabelecia. E Noemi sabe que pela providência de Deus, pela mão de Deus, Ruth foi parar para trabalhar justamente nas terras desse parente. Ela saiu para catar as espigas que a lei permitia. E ela acabou justamente nessas terras. E agora Noemi sabe que é providência de Deus e ela está vibrando, então, como eu disse, com as possibilidades. Ela está cheia de esperança. Agora ela consegue ver Deus sorrindo para elas, porque antes era só amargura em Noemi. Mas, irmãos, os dias da colheita, porque eram 2 meses que ela tinha liberdade de estar ali, os dias da colheita estão passando. E Boaz não se coça, irmãos. Boaz não fez nada, não deu nem um passo nesse sentido até o momento. Por mais que ele seja um homem bondoso, um homem excelente,
Boaz não saiu da moita, não se mexeu, ele não tomou a iniciativa de tornar-se de fato o resgatador delas. Então, o versículo 1 nos diz que Noemi, que é como uma mãe, ela é sogra, mas ela é como uma mãe, ela fala filhinha, né, minha filha, ela é como uma mãe para Ruth, e por isso, como uma mãe, ela, conforme o costume da época, ela tem toda a liberdade de arranjar um marido para sua nora, porque os casamentos nessa época, estamos falando de quase 1500 anos antes de Cristo, né? Já passou bastante água embaixo dessa ponte, as coisas mudaram, mas nessa época os casamentos são arranjados. Então Noemi está no direito, e conforme o costume da época, ela precisa achar um casamento, um marido, um lar, para Ruth ser feliz. Sua intenção, perceba que o texto diz, a intenção de Noemi é buscar a felicidade de Ruth. Irmãos, não tem nada de errado em querer ser feliz. Alguém aqui quer ser infeliz? Ainda bem que ninguém ergueu, senão nós vamos ter que marcar um horário na quarta-feira, várias quartas-feiras, vamos conversar. Né? Mas não tem nada de errado em querer ser feliz. Nada de errado em deleitar-se com as boas coisas lícitas que a vida nos proporciona. Desde que essas boas coisas lícitas que a vida nos proporciona glorifiquem a Deus, viu, crentes? Desde que elas sejam uma fonte, desde que Deus, diante de todas as coisas boas que existem na vida, mas Deus permanece sendo a nossa fonte última, absoluta e insubstituível da felicidade. Não tem problema as coisas boas da vida, desde que Deus seja essa fonte última da nossa felicidade sempre. Então não tem erro nisso. Errado é fazer da busca pela felicidade a razão da nossa vida. Isso é errado. Você faz a busca da felicidade um ídolo. Então aí está o erro. A razão da nossa vida deve ser sempre, em todos os momentos, na boa e na ruim, glorificar a Deus. É para isso que nós existimos. Nós não pregamos o ascetismo, né? Que o cristão tem que ser mal-humorado, não tem sentimentos, né? A sua espiritualidade não envolve isso. Nós não pregamos o ascetismo. Deus não é contra a felicidade. Pelo contrário, se você é um conhecedor da Bíblia ou leu o livro de Gênesis, Deus, Ele nos fez para experimentarmos a felicidade suprema. Deus nos fez para isso. Só que o pecado impossibilitou. E o interessante é que Noemi, quando diz que vai lutar pela felicidade de Ruth, ela vai buscar um casamento para ela. Quando ela diz, Noemi, eu vou lutar pela tua felicidade. E aí ela diz que vai lutar por um casamento, por um lar. Isso é muito interessante. Irmãos, o casamento, ele foi planejado por Deus. Foi planejado por Deus para ser uma fonte de alegria e de contentamento. Talvez um antegozo da felicidade eterna que nos aguarda. Deus não fez o casamento para ser uma fonte de desgosto e tristeza. Mas infelizmente não é isso que muitos casais experimentam. E é uma situação de desgosto, infelizmente. O que os casais precisam é reconhecer que sozinhos, sem a cooperação de Deus, sem a graça de Deus no lar, nós casais vamos fracassar em fazer com que isso seja uma fonte de felicidade. As estatísticas mostram, irmãos, que
só nesse período de pandemia, as estatísticas mostram que a busca por informações a respeito de divórcio cresceu 10.000% na internet, na época de pandemia. Então, nós casais precisamos juntos nos humilhar e reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus ajuda e saúde para o nosso lar. Porque a nossa felicidade, ela precisa ser construída a partir do lar. Isso serve para o marido, serve para a esposa, serve para a relação pais e filhos. E não foi por acaso, em Efésios capítulo 5, que o apóstolo Paulo, quando quis fazer uma comparação da relação de Cristo com a igreja, para que os irmãos lá em Éfeso melhor entendessem isso, ele fez essa comparação com o casamento. Não foi por acaso. Por causa desse potencial da felicidade que existe nessa instituição, na relação marido e esposa. Então, presta atenção. Não há vida perfeita. Não há felicidade real se não formos felizes e realizados em casa. No casamento. Você pode se dar muito bem no trabalho. Você pode se dar muito bem num hobby. Você pode se dar muito bem no esporte. Mas se você não for feliz no seu lar, as outras felicidades escapam, a felicidade escapa pelos seus dedos. É que nem tentar segurar a água. Já tentou segurar a água? É assim. Então, a vida, a felicidade real, ela começa pelo lar, pelo casamento. Lembrem, irmãos, que o livro de Ruth é um contraste. A Bíblia, de propósito, né? Deus colocou os livros ali. O livro de Ruth é um contraste com o livro de Juízes. Em Juízes, as pessoas não ouviam a Deus. As pessoas tomavam decisões e faziam aquilo que elas achavam certo no coração delas. Trocando em miúdos, elas faziam a vontade delas, não era a vontade de Deus. É o que diz Juízes 21, 25, pode ler e conferir lá. Já o livro de Ruth, que acontece no período dos Juízes, quer mostrar que não estava tudo perdido e que não era totalmente assim as coisas. O livro de Ruth nos fala sobre o ideal da lealdade, já que de Juízes é da deslealdade, da infidelidade. De Ruth nos fala do ideal da lealdade e do ideal da obediência a Deus. E no centro da felicidade e da redenção de Ruth está o casamento. O casamento de uma estrangeira, rejeitada, pobre, miserável, Ruth, com um nobre, íntegro, bondoso, um generoso homem, Boaz. Isso nada mais é, irmãos, que uma analogia ou um retrato da relação de Jesus, o homem nobre, respeitado, bondoso, generoso, resgatador, com a sua noiva, a igreja, rejeitada, estrangeira, miserável. Irmãos, desejar a felicidade não tem nada de errado, mas saiba que a verdadeira felicidade, que não escorre pelos dedos, como eu disse, você só vai encontrar num relacionamento de compromisso sério, do tipo para casar, com o maravilhoso Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ponto. Dito isto sobre a felicidade, voltamos à história. O versículo 2, Noemi, sábia e astutamente, elabora um plano, uma estratégia, né? Lembrando do filme. Porque Boaz vai estar na eira à noite, ela tem informações privilegiadas. E ela sabe que Boaz vai estar na eira à noite. O que é eira? A eira é o local de debulhagem dos grãos, onde se remove os grãos da espiga e se separa a palha.
E esse local é no campo, não é na cidade. São lá nas terras de Boaz, afastado da cidade de Belém, onde acontece todo esse drama. Boaz então vai até a eira e, pelo jeito, ele vai dormir lá. E por que Boaz dorme lá? Só curiosidade para enriquecer a exegese do texto. Por que será que ele dorme lá? Irmãos, talvez porque tinha muito trabalho, não dava conta de num dia fazer tudo o que tinha que ser feito. Então, para não ter que ir e voltar, ele já vai dormir na eira com seus trabalhadores, porque no outro dia tem que pregar cedo, né, para concluir o trabalho. Talvez fosse muito trabalho. Ou ele dormiu lá, junto com seus trabalhadores, para proteger o ouro, para proteger o seu patrimônio, porque os ladrões costumavam invadir e atacar as eiras na época da debulha. Só vê 1 Samuel 23, 1. Então ele precisava ficar lá e proteger. O fato é que ele, Boaz, solteiríssimo, boa gente, bacana, temente a Deus, parente resgatador, vai dormir lá. Esse é o fato. E Noemi, então, abriu, irmãos, o laptop e passou a dar as instruções para Ruth, o seu plano. Não tem laptop. Tá bom, irmãos? São 3.500 anos de diferença. Mas ela planou a estratégia para Ruth. Minha filha, na estratégia, minha filha, versículo 3, você vai tomar um super banho, aqueles de diva, né? Banho maravilhoso, perfumado, demorado, vai amaciar essa pelezinha que está debulhando, trabalhando, que nem doido faz 3 meses. Você vai tomar um banhaço, você vai perfumar-se com o melhor perfume, aquele perfumão, aquele que assim vem arrastando, arrebatador. Ô Ruth, capricha no perfume. Até porque, irmãos, fedorenta não vai ter como a estratégia dar certo, apesar de toda a beleza de Ruth. Então, e ainda você vai colocar a melhor roupa, a roupa mais linda, aquele vestido para situações especiais. Você vai botar a melhor roupa que você tiver. E você vai ir até a eira, o local da debulhagem dos grãos, onde Boaz está. Comentaristas bíblicos dizem que Ruth, Noemi orientou ela, Ruth se arrumou como uma noiva. O que as noivas faziam para o casamento foi o que Ruth fez naquela noite, como se estivesse se preparando para algo muito especial, para um casamento, né? Ou aquela noite que você sabe que o noivo vai te pedir em casamento e vocês vão na churrascaria ou naquele lugar que vocês nunca mais vão voltar lá, de tão caro e chique que é, e você põe a melhor roupa e se ajeita. É uma noite especial e ela se arrumou assim para aquela noite especial. Ruth, como nós vimos nas pregações passadas, era uma mulher de fibra, era uma mulher leal, era uma mulher batalhadora, íntegra, de um caráter encantador. Ou seja, podemos dizer que interiormente Ruth era uma mulher linda, maravilhosa, sem igual. Isso já era algo suficiente? Talvez sim, mas o exterior também era importante. Ela não relaxou nisso, irmãos. E quantos de nós focamos no interior, focamos em ter um caráter belo, mas descuidamos do exterior, tipo gnósticos que desprezam o corpo? Sim, irmãos, o interior, o caráter, a bondade, a humanidade, a gentileza, isso é super importante. O cristão precisa ter essas marcas. E afinal, Deus vê o interior, não o exterior, não é? Está certo.
mas eu quero dizer para você que não há interior belo. Não existe um caráter de Cristo sendo gerado em nós sem que se perceba exteriormente. Quando há um interior belo, de alguma maneira o exterior, o entorno, também se torna belo. Então, irmãos, interior e exterior importam. Então, capricha aí, amém? Não relaxa. Versículo 4, então diz que Boaz, estando na eira, depois do trabalho, cansado, ele janta e tal, Ruth ainda não se apresentou, ele não viu Ruth, ele vai dormir. E Noemi está orientando Ruth, ela não foi ainda. Essa é a pregação passada, que é a execução do plano, a pregação próxima que é a execução, agora aqui é só o plano. Então Noemi fala para Ruth, você precisa, quando ele for dormir, chegar de fininho. Você tem que chegar na surdina. E aí você vai chegar onde ele está dormindo, e vai descobrir os pés dele, e logo em seguida você vai deitar ali aos pés dele. Irmãos, essa era a jogada de mestre, muito bem bolada por Noemi, porque essa era uma ação para forçar Boaz a fazer aquilo que ele por direito deveria fazer. Ser o parente resgatador delas. Como vimos, por mais bondoso e generoso que Boaz estava sendo com Ruth, ele não tomou a iniciativa, os dias estão passando e ele não se coçou, não se mexeu. Daí, então, a estratégia de Noemi para colocar Boaz na parede, na pressão. Mas por que Boaz não tomou a iniciativa? Isso não mancha o caráter desse homem? Né? Por que ele não tomou a iniciativa? Se você observar, lá no capítulo 4, agora adiantando aí a fita da história, capítulo 4, versículo 1, ele não tomou essa iniciativa porque tinha um outro na frente dele, um outro parente resgatador que tinha a responsabilidade antes. A tradição diz que Boaz talvez fosse um sobrinho do marido de Noemi, e talvez existisse ali um tio, alguém mais próximo e que tinha o dever antes. E então Boaz estava esperando aquele se mexer, mas aquele não se mexia. E então ele podia, uma vez que aquele não se mexia, se mexer. Então eu acredito que por isso que Boaz não deu o passo, estava esperando ver se o outro dava. Mas também nenhum dos dois deu, e Noemi, que não é boba, bolou lá esse plano para acelerar o processo. Só que esse plano, irmãos, exigiria uma grande dose de coragem por parte de Ruth. Ela poderia ser severamente repreendida e rejeitada por Boaz, o seu único benfeitor nesse momento da vida e da história. Ela podia ser rejeitada e repreendida por essa ação na surdina, na calada da noite. E ela ainda podia ficar mal falada, com uma péssima reputação na cidade. Ruth deveria chegar de fininho, descobrir os pés de Boaz e deitar-se ali, diz o versículo 4. Irmãos, isso pode sugerir que Noemi estava dizendo para ela seduzir Boaz e ter relações sexuais com ele, assim obrigando ele a casar-se com ela. Pode ser que o texto, alguns lessem isso aí entendendo que era para ela conhecer ele mais intimamente. Eu não acredito nisso. O texto não leva para esse lado, e o caráter de Ruth e de Boaz, que nos é apresentado no livro, também não nos permite isso. Outra sugestão seria descobrir os pés de Boaz, seria forçar Boaz se acordar, porque ele vai ter frio nos pés. Tendo frio nos pés, ele se acorda, descobre Ruth ali, e aí então vai ter a trama, a conversa que precisam
ter e quer saber o que está acontecendo. Você está aqui, menina, que negócio é esse? Então ele precisava acordar. Mas me parece que é algo ainda mais. Me parece que tem algo cultural. Me parece que tem algo ali de um rito, de algo que se fazia quando se queria assumir um compromisso sério. O versículo, baseado inclusive no versículo 9, quando Ruth, estão conversando agora, que ela já está executando o plano, e que Ruth fala com Boaz, e que Ruth fala para ele: olha, estende a sua capa sobre mim. Me parece que estender a capa e descobrir os pés é um sinal de compromisso, uma sugestão de uma proposta de casamento, que você se assume. Ruth não seduziu, irmãos, Ruth não fornicou, ela foi ousada, ela foi corajosa, ela apostou todas as suas fichas, ela entrou no jogo para valer. E a situação foi uma tremenda saia justa para Boaz, do tipo vai ou racha. O texto diz que ela se colocou aos pés de Boaz, numa posição que agora exigiria dele uma atitude, uma ação. Agora ele não pode adiar. Agora ele não poderia mais deixar de lado essa decisão. Ou ele honrava Noemi e Ruth, sendo o parente resgatador, ou desonrava Ruth perante o povo pela ação ousada que ela teve. E então Ruth ficaria mal falada, e estava nas mãos de Boaz essa decisão. Então, irmãos, foi um plano bem bolado, mas dependia de uma coisa muito, muito importante. Dependia da obediência de Ruth ao comando, às instruções que ela recebeu de Noemi, sua sogra, aquela que entendia a situação e a cultura. Ela precisava fazer exatamente o que lhe foi ordenado, seguir o plano. No centro, irmãos, do sucesso dessa empreitada estava a obediência. O versículo 5 diz que Ruth disse, né? Farei tudo o que você me disse. Ela não disse, mas, e se? Não, ela disse, farei tudo o que você me disse. Irmãos, obedecer é a ação voluntária de alguém que se submete a ordens. É a ação voluntária de alguém que se sujeita à vontade de outro. É a ação voluntária de alguém que cumpre o que lhe mandaram fazer. Infelizmente, quando o assunto é obedecer a Deus, fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer, geralmente nós complicamos a coisa. Parece que nós somos experts em justificativas, em desculpas na hora de obedecer a Deus. Procrastinamos até onde dá. Nós costumamos transformar as coisas fáceis e simples em coisas difíceis, complexas. O fato é que a gente costuma complicar o descomplicado, quando a questão é obedecer a Deus. Quando, na verdade, irmãos, o que o Senhor Deus requer de nós, na nossa relação com Ele, é uma simples obediência. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, para que o nosso relacionamento e a nossa vida, então, nessa terra, a partir da bênção da relação com Deus, tenha sucesso, o que Deus requer de nós, Ele quer, é apenas uma simples obediência. Primeira... Não estou entendendo. Eu vou repetir, então. Primeiro, a Ciro, irmão, está aqui, e você, irmão,
ficou em casa, mas a Siri está conosco nessa noite e ela não está entendendo a pregação. Eu vou repetir, Siri. Irmão, estou em casa para entender que o celular de alguém falou, acontece. 1 Samuel 15:22 diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Vou desenhar. A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, o sacrifício, ele veio para corrigir o pecado. Sacrificamos para corrigir a desobediência humana às leis e à vontade de Deus. Agora, se eu obedeço, vida que segue, vamos adiante, não precisa de sacrifício. Se eu obedeço, não tem necessidade de se mobilizar uma força ou uma demanda reparatória. Mas se eu desobedeço e peco, e faço aquilo que Deus não quer, então nós temos um problema. E então um mecanismo complexo de sacrifício será necessário para reparar o erro e fazer justiça à santidade de Deus. Só que Deus não quer sacrifício, o tanto quanto Ele deseja obediência. Deus não morre de felicidade pelo sacrifício. O que Ele quer é uma simples obediência. Obediência a Deus, a sua palavra, é a marca de um verdadeiro cristão. Ser obediente é a meta, é o sonho, é o desejo de todos aqueles que amam verdadeiramente a Deus, onde toda decisão passa pelo crivo de saber se aquilo que vou fazer é da vontade de Deus. Se é, você vai adiante. Se não é, sai fora. E como saber? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, meu amigo. É aí que você sabe o que é vontade ou não de Deus, o que você deve ou não deve fazer. Seguir Jesus, ser um discípulo dele, pressupõe obediência a Ele. Se não há obediência a Jesus, então você é um discípulo de você mesmo, não está indo para lugar nenhum. Essa obediência, irmãos, simples, ela precisa ser, então, já falei, essa obediência precisa ser simples, objetiva, sem rodeios. Ok? Obediência simples, para você entender, então, que esse é o ponto da mensagem, é o ponto que nós estamos tirando dessa passagem de Ruth. A obediência simples, quando eu falo para você que Deus quer uma obediência simples, eu estou dizendo para você que obediência simples é a obediência literal, sem conjecturar, sem jeitinho, sem adaptar a ordem, o ensino, a instrução ao seu gosto. Obediência simples é confiar na palavra de Jesus e considerá-la um terreno sólido, o mais sólido do que todas as certezas do mundo. Você considerar a palavra de Jesus mais sólida do que a razão, mais sólida do que a ciência, mais sólida do que a experiência. É você agir, é Jesus dizendo a Pedro: vem até mim, Pedro, anda sobre as águas. E Pedro, irmãos, andou. Sabe por que Pedro andou? Pedro andou
porque ele considerou as palavras de Jesus sólidas o suficiente para andar sobre elas. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre as palavras de Jesus. E considerou que as palavras de Jesus eram mais sólidas, contrariando o que a razão dizia, que não dá, que se pisa na água funda. Contrariando a ciência. O discipulado cristão, irmãos, infelizmente está corrompido. Não tem dado bons frutos, porque há uma crise de obediência no discipulado cristão. A obediência é simples, literal, objetiva, concreta, sem adaptação. Está sendo transformada numa obediência que é subjetiva, numa obediência que é figurada. Por exemplo, Mateus 19, a história do jovem rico. Jesus falou para o jovem rico: olha, meu querido, tudo que você faz está muito legal, só te falta uma coisa. Vende tudo que tens e me dá aos pobres e me segue. Quando Jesus falou para aquele jovem, Jesus estava sendo literal. Jesus disse para ele: olha, no seu caso, que Jesus conhecia e sabia que se tratava de alguém que tinha os seus bens como um ídolo, e não tinha como ele seguir Jesus tendo um ídolo. Então, naquele caso, ele precisa se desfazer do ídolo, e Jesus disse: vende tudo que tens. E porque ele não conseguiu obedecer literalmente a Jesus, ele se afastou do mestre. E não tem jeito, irmãos. É isso que acontece. A desobediência nos afasta de Jesus. Mas e se Jesus falasse isso para nós hoje? Para mim, para você? Vende tudo o que tens. O que faríamos? Obedeceríamos? Ou conjectuaríamos? Irmãos, eu acho, olhando para a igreja, para o discipulado, como eu conheço a cristandade e também para a minha vida, eu acho que se Jesus chegasse para nós e falasse: vende tudo que tens, a partir das palavras de Jesus nós chegaríamos à seguinte conclusão: claro que eu não preciso vender tudo. O que eu preciso é ter as coisas como se não as tivesse. O que eu preciso é ter sem ser possuído por elas, sem me apegar nelas. Então eu estou obedecendo Jesus. Percebe? Nós evitamos a obediência simples e damos um jeitinho. Adaptamos. Deus não é contra, irmãos, o enriquecimento honesto, nem contra os ricos. Essa não é um mandamento, uma prática normal dentro do cristianismo, que você tem que vender tudo que tem. Mas naquele caso era. E se Jesus nos dissesse: deixa tudo e me segue? Não é bem vender, você só deixou, né? Deixou para trás, família e tal. Deixa tudo e me segue. Como fez Pedro, como fez Tiago, como fez João, como fez Levi, Mateus, como fez Abraão, sair da tua terra, da tua parentela, e muitos outros cristãos que têm feito assim também, ouvido essa frase de Deus: deixa tudo e me segue. E se Deus falasse isso para ti hoje, nós provavelmente diríamos: o chamado de Deus é uma coisa muito séria. Mas claro que eu não preciso deixar a minha profissão, deixar a minha família, deixar a minha nação. Eu vou continuar na minha família, na minha profissão, fazendo o que eu estou fazendo. Só que eu vou ser um cristão mais sério ali. Porque a chamada é uma coisa séria. Ou se Jesus nos dissesse: sai para a igreja, sai, crentes, vão para fora das quatro paredes, para de ser igreja só aí dentro, vocês têm que ir mais para fora.
Nós olharíamos o que Jesus falou e provavelmente ficaríamos lá dentro. Porém, abertos interiormente. Ou se Jesus nos dissesse: meu filho, a barra pesada, a coisa está difícil, não se preocupe. Nós, porém, entenderíamos assim: claro que eu preciso me preocupar. Preciso me preocupar com o bem-estar da minha família, com o sustento da família. Eu não posso ser um irresponsável. O que Jesus está requerendo de nós, com esse não se preocupe, é que o nosso coração esteja livre de toda pressão e ansiedade. Se meu coração estiver livre de toda pressão e ansiedade, o meu comportamento, a minha ação não é a coisa mais importante. Percebe? Irmãos, isso tem cara de piedade. Isso tem cara de religiosidade, de que estamos fazendo a coisa certa. Mas sabe o que estamos fazendo? Estamos banalizando a palavra de Deus. E isso é perverso. Em outros setores da vida, olha só, em outros setores da vida, quando nós recebemos ordens, nós não agimos assim como a gente age com Deus. Quando um pai diz para o seu filho, aqui até pode ter controvérsia, mas quando um pai diz para o seu filho, filho, chega por hoje, bora para a cama. O filho sabe o que o pai quer dizer. O pai está dizendo, vai dormir agora. Ele não fica pensando, ir para a cama significa que eu preciso descansar. Então, na verdade, eu não preciso ir para a cama, desde que eu não faça algo que me canse. Né? Claro que ele não pensa isso. No exército, quem serviu aí? No exército, Cláudio, Dick e outros que serviram, no exército, ou numa empresa, quando você ouve o sargento ou o chefe dizer, fulano, limpe as escadas, por favor. Não diz por favor ainda. Limpe as escadas. Você não pensa, quando você ouve o sargento, o soldado não pensa assim, né? Ou o chefe, o funcionário não pensa, ele me viu parado, ele só não quer, ele só está irritado de me ver sem fazer nada. Então, claro que eu não vou limpar as escadas. Eu vou fazer alguma coisa útil ou que eu goste. Diga, se o sargento disse, vai limpar as escadas. E aí você diz, não, vou limpar o fuzil. Você sabe o que acontece, né? Nós não pensamos assim, gente, aí por fora. Quando nós encaramos ordens. Mas por quê? Que quando é a respeito de obedecer a Deus, a sua vontade, a sua palavra, nós temos uma outra postura. Por que que no nosso relacionamento com Deus nós pervertemos a simples obediência e transformamos ela numa obediência, como eu disse, subjetiva, figurada, que nada mais é do que uma desobediência piedosa. Por que que nós pegamos a palavra de Deus, seus ensinos, seus valores, seus preceitos, e os condicionamos, os adaptamos a uma saída confortável de uma obediência que não é literal para uma obediência subjetiva? O resultado de se transformar uma simples obediência, que é o que Deus requer de nós, numa obediência subjetiva ou numa desobediência piedosa, irmãos, o resultado, já estamos terminando a mensagem, o resultado é que a graça preciosa, usando aqui linguagem, me baseei essa reta final aqui no livro Discipulado de Bonhoeffer, é que nós transformamos a graça preciosa de Jesus Cristo na graça barata, que ele denuncia logo de cara no seu livro. Essa atitude de eliminar,
de desconstruir a simples obediência para esse tipo de desobediência piedosa faz com que a graça preciosa desapareça e a gente passe a usufruir e a usar e ter no nosso meio apenas uma graça barata. A graça barata, irmãos, é inimiga mortal do Evangelho, é inimiga mortal da Igreja de Jesus Cristo, é inimiga mortal da sua vida, do seu relacionamento com Deus. A graça barata, irmãos, é a graça sem preço, sem custo, é a justificação de pecado ao invés do pecador. É o perdão dos pecados sem que haja arrependimento, sem que haja abandono do pecado. É o batismo que as pessoas querem, só que sem a necessidade de viver em comunidade, sem a necessidade de congregar. É participar da ceia do Senhor e os benefícios da ceia sem querer ser membro, sem a membresia. É a absolvição sem que haja a necessidade de confessar os seus erros. Irmãos, isso tudo é graça barata, está cheio, oferecido nos púlpitos e nas igrejas, e talvez enchendo sua vida. Graça barata é seguir a Cristo, mas sem discipulado. Seguir a Cristo sem morrer para si mesmo. Irmãos, essa graça mata. Ela mata a vida espiritual, ela mata a igreja e espanta os não cristãos. Bonhoeffer certa vez disse: Cristo, que nos é anunciado nas Escrituras, é aquele que dá a fé somente aos obedientes, e que somente ao obediente dá fé. Não a fé fagulha para a salvação, porque essa é a dádiva de Deus, não tem merecimento. Mas a gente não precisa de fé só para a salvação, a gente precisa de fé para toda a caminhada até que Cristo venha. E Bonhoeffer está dizendo aqui que essa fé, ela vem pela obediência, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir pressupõe obedecer. Não é só escutar e não fazer nada a respeito daquilo. Então Bonhoeffer está dizendo que a fé, ela vem, Deus dá aos obedientes. É pela simples obediência que nós temos acesso à graça preciosa, irmãos. E a graça que é preciosa, ela é preciosa porque custou a Deus a vida de seu precioso Filho, está certo ali? A vida do seu precioso Filho por amor a nós, pecadores. Essa graça, ela tem um custo, ela é preciosa. Ela é preciosa porque o Deus encarnado agora vive entre nós. Porque temos acesso a Ele. Ele não vive só entre nós, Ele também vive em nós. Essa graça é preciosa porque só ela nos salva de todo pecado. Só ela transforma vis pecadores. Como diz ainda uma outra frase do Dietrich Bonhoeffer, dizendo para os alemães, não sei se estou falando certo, não pode ser barato para nós aquilo que foi caro para Deus. Não pode ser barato para nós aquilo que foi caro para Deus. Justificar o pecado não o pecador, ceia sem membresia, batismo sem congregar, perdão sem abandono do pecado, absolvição sem confissão. Não pode, irmão, isso é graça barata. A graça preciosa não lida assim com essas coisas. Como diz então, irmãos, o versículo 5, Ruth disse: farei tudo o que você me disse, meu irmão. Farei tudo. E ela fez, e colheu bênçãos sem medida. E eu não digo só isso. Porque ela fez, nós colhemos essas bênçãos sem medida. Amém? Amém. Então, meu amigo, meu irmão querido,
não complica, não conjectura, não dá jeitinho, só obedeça. Amém? Amém. É apenas uma simples obediência que Deus quer de mim e de você, para que as coisas aconteçam. Amém? Vamos orar? Meu Deus querido, eu quero bendizer o Teu nome pela Sua paciência e misericórdia com as nossas vidas. Senhor, o Evangelho, a Tua palavra é tão simples e a gente consegue complicar, Deus, aquilo que é simples. É a carnalidade, é o pecado em nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Deus, e se nós transformamos a obediência simples nessa desobediência piedosa, então tem misericórdia, Deus, da minha vida com esse comportamento. Deus, eu não quero a graça barata na minha vida, eu não quero a graça barata, Deus, na fé e vida, na vida dos irmãos, nós queremos a graça preciosa. Então nos ajuda a sermos verdadeiros discípulos e priorizar, Deus, a obediência e obedecer a palavra do Senhor, as instruções e os teus ensinamentos, como estão escritos, como o Senhor deixou. E Deus, e na maioria quase que absoluta, eles são literais, são pouquíssimas as vezes que nós temos alguma liberdade de então, Deus, vê-los de maneira figurada, eles são literais. Deus nos ajuda a viver a fé e seguir a Cristo e a Ti, fazendo a obediência, é uma coisa simples. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a sair desse atoleiro, nos ajuda a ser diferentes. Precisamos do Teu Espírito, da Tua graça. Sem o Senhor, Deus, nós de fato estragamos. A gente estraga o discipulado, a gente estraga a igreja, o casamento, a gente estraga a saúde, a gente estraga a vida. Sem o Senhor não dá, Deus. O Senhor é a fonte. Deus, tem alguns dos meus irmãos aqui que não tem um compromisso sério, um compromisso para casar, um compromisso, Deus, que não tem como pular fora, que não tem como abandonar, Deus, com Jesus, que possa assumir esse compromisso, se quiser, de fato, ter a felicidade verdadeira, senão vai ter que se contentar com a felicidade que escorre entre os dedos. Pai, abençoa, em nome de Jesus, os irmãos, nessa tomada de decisão. Se nos vemos, Deus, vivendo essa desobediência piedosa, perdão, tem misericórdia de nós, muda nossa vida, nossas atitudes, nosso coração, e nos ajuda, Deus, a sermos obedientes a Ti, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, em nome de Jesus, amém.